Vamos então resolver o problema número 8 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Estudante 2019 para o 12º ano, e no enunciado diz-nos o seguinte: cada uma das faces de um dado é marcada com uma, duas ou três pintas, de tal modo que quando o dado é lançado, a probabilidade de sair uma face com uma pinta é de 1/2, a probabilidade de sair uma face com duas pintas é 1/3 e a probabilidade de sair uma face com três pintas é 1/6. Qual das seguintes figuras não pode representar esse dado? Portanto, nós vamos ter que analisar o problema para saber qual é a resposta correta. A resolução deste problema terá como por base o conceito de probabilidade. Ora bem, sabendo que a probabilidade é a razão entre o número total de casos favoráveis pelo número total de casos, no caso de um dado, o número de casos favoráveis são o número de faces do cubo que estão pintadas de acordo com o que pretendemos obter. E o número total de casos são o número total de faces do dado. Neste caso, o dado tem 6 faces. Por exemplo, se a probabilidade de ser uma determinada face, por exemplo, numerada com o número 4, com 4 pintas, de um dado de 6 faces é de 5/6, o que é que isso significa? Significa que no dado de 6 faces, 5 delas estão pintadas com o número 4. Né? Se existe uma probabilidade de sair da face 4, se é de 5/6, significa que o número de casos favoráveis é 5. O número de casos favoráveis é o número de faces que estão pintadas de acordo com aquilo que pretendemos obter. Neste caso serão pintadas com 4 pintas. Portanto, haverá 5 faces numeradas com o número 4 e a sexta face será numerada de acordo com outro qualquer critério. Portanto, partindo do pressuposto que o cubo tem 6 faces, todas elas com uma determinada quantidade de pontos, não sabemos neste momento como é que é feita esta configuração, o espaço amostral é equiprovável, isto é, todos os eventos que possuem probabilidades iguais de ocorrência, neste caso, no lançamento de um dado, a ocorrência de cada face é a mesma, ou seja, 1/6, O que tem de diferente é a probabilidade da ocorrência da face pintada de uma maneira específica. Portanto, segundo o que nos foi dado, a probabilidade de sair uma face pintada com um ponto é de 1/2. Se for uma face pintada com 2 pontos é 1/3. Se for uma face pintada com 3 pontos é 1/6. Então, a partir dos valores de probabilidade de ocorrência de cada uma das faces, podemos determinar quantas faces de cada tipo existem no dado. Vamos analisar o caso da face pintada com um ponto. Se a probabilidade é 1/2, o que é que significa? Pode ocorrer uma vez quando existem 2 faces no total, mas o cubo não tem 2 faces, o cubo tem 6. Então temos que arranjar a fração equivalente de denominador equivalente a 1/2, mas com denominador igual a 6. Para isso é necessário multiplicar por 3. Ou seja, a fração equivalente a 1/2 com denominador 6 é 3/6, em que 6 é o número de faces do cubo. Portanto, podemos concluir aqui que no cubo de 6 faces existem 3 faces pintadas com um ponto. 3 faces pintadas com um ponto. Portanto, a fração 3/6 é a fração equivalente a 1/2. Vamos analisar então a face pintada com 2 pontos. A probabilidade é 1/3. O que é que significa? Que quando existe uma probabilidade de ocorrer uma vez a saída dessa face com 2 pontos, se o número de faces total for 3. Mas o cubo não tem 3, tem 6. Portanto, teremos que arranjar a fração equivalente a 1/3, cujo denominador é igual a 6. Para isso basta multiplicar por 2 ambos os termos da fração. E então, o que é que podemos concluir? Podemos concluir que no cubo de 6 faces existem 2 faces pintadas com 2 pontos. Portanto, o número de casos favoráveis é 2 em 6. Portanto, no primeiro caso teremos 3 faces pintadas com 1, no segundo caso já teremos 2 faces pintadas com 2 e vamos analisar a terceira tipo de face pintada. Vamos então ver a situação da face pintada com 3 pontos. A probabilidade é 1/6, o que é que significa? Que existe a possibilidade de sair uma face, de ocorrer esta saída num total de 6 faces. Portanto, o que é que significa isto? Significa que neste caso não há necessário procurar a fração equivalente, porque a probabilidade de 1/6 já tem como denominador o número de faces do dado. O que é que podemos concluir? Podemos concluir que no cubo de 6 faces existe apenas uma face pintada com 3 pontos. Portanto, no primeiro caso 3 faces com um ponto, no segundo caso 2 faces com 2 pontos, no terceiro caso uma face com 3 pontos. Podemos então concluir que a configuração da pintura do dado de 6 faces é constituída por 3 faces pintadas com um ponto, 2 faces pintadas com 2 pontos e uma face pintada com 3 pontos.
Analisamos uma a uma cada uma das figuras dadas como opção de resposta. No caso da opção A, o que é que verificamos? Verificamos que a configuração do dado admite, tem 3 faces com 1 ponto, 2 faces com 2 pontos e uma face com 3 pontos. As faces visíveis, aqui é uma face de 1 ponto, portanto 1 é menor que 3, portanto é aceite. A face 2 existe uma, 1 é menor que 2, também é aceite. E a face 3 existe uma, 1 é igual a 1, portanto é aceito. Portanto, este dado poderá ser o nosso dado, não é? Portanto, as partes visíveis estão de acordo com a configuração do nosso dado. Na opção B, vemos 3 faces numeradas com uma pinta e está de acordo. Portanto, 3 é igual a 3, portanto está dentro da hipótese de ser o nosso dado. Não vemos mais nenhuma face, portanto não podemos concluir que poderá ser o nosso dado. Não temos a certeza, mas poderá ser. A opção C, vemos uma face pintada com uma pinta e 2 faces com 3. Ora, este dado nunca poderá ser o nosso. Porquê? Porque o nosso só tem uma face de 3 pontos. E como esta tem 2 é maior que 1, portanto está fora de questão. Esta é a opção de resposta do problema, isto é, esta é a figura que não corresponde ao dado. De qualquer modo, vamos analisar as outras duas opções para entendermos melhor a questão deste problema. Na opção D, aparecem-nos 2 faces com 2 pontos, está de acordo com a configuração, 2 igual a 2, e uma face com 3 pontos também está de acordo, portanto este poderá ser o nosso dado. Na opção E, existe uma face com 1 ponto, portanto 1 é menor que 3, portanto é aceitável, e 2 faces de 2 pontos também é aceitável, portanto está no limite, mas é aceitável, portanto este poderá ser também o nosso dado. A única opção que não corresponde ao dado é a linha C, porque aparecem 2 faces de 3, quando no máximo pode ser apenas uma. Analisando as respostas disponibilizadas pelo problema, vemos que a opção C é a resposta. Esta opção não pode representar o dado, que tem 3 faces de 1, 2 faces de 2 e uma face de 3, porque nas 3 faces visíveis apresentadas, não é, 2 faces pintadas, 2 delas estão pintadas com 3 pontos, e portanto não é admissível. Portanto, esta é a resposta ao problema.